Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela vossa presença. Vamos então falar sobre o quinto livro da obra básica, chamada Obra Básica de Kardec. A Gênese é o quinto desses livros. E esta obra trata de forma única questões que nos interessam a todos, tais como a questão dos milagres, a origem e a formação da Terra, os relatos do Evangelho à luz destes conhecimentos, a questão da transição planetária que nós estamos a atravessar e que só se vai consumar quando houver alteração do nosso comportamento, pela aplicação da justiça e da caridade. E são 18 capítulos a tratarem sobre a imutabilidade das leis de Deus. Por isso, para o trabalho desta noite, eu vou pedir-vos que tenham muito presente o trabalho que foi apresentado na semana passada pelo Sr. José António, porque ele já começou a fazer este trabalho de apresentação sobre a Gênese. Agora, a grande questão sobre qualquer um destes livros é quem é que já leu a Gênese. Porque normalmente, e curiosamente, a Gênese é dos livros que são mais deixados de parte na leitura das obras básicas. No entanto, e nós falamos tanto de Kardec, não é? E, no entanto, será aquele que será o livro mais à la Kardec, vamos dizer assim. É aquele livro que é a cara de Kardec. Porquê? Porque se nós formos pensar nas obras da codificação, nós vemos que o Livro dos Espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns são, até normalmente nós chamamos da doutrina dos Espíritos, certo? É claro que houve ali muito mérito de compilação, do tratamento da informação, de saber fazer as perguntas certas, que também é uma arte, de Allan Kardec, mas é a doutrina dos espíritos, como nós conhecemos. Na Gênese e no Céu e o Inferno, Allan Kardec vai aproveitar essa informação, vai mobilizar essa doutrina dos espíritos, esse conhecimento que foi passado pelos espíritos, para tratar destas questões que sempre nos ocuparam ao longo da história da humanidade. E por isso é que nós dizemos que é um livro muito, muito caro a Kardec. E ali está, o senhor, claro, na figura do ator que o representou. Aqui ele estava a olhar para os seus alunos na escola primária, tem ali a tabuada atrás e tudo, e estavam os meninos a fazerem os seus trabalhos na escola e a certo momento, se estão recordados do filme, se já ouviram, ele pergunta aos meninos para que é que servem os livros. Para que é que nos serve a Gênese? Para que é que nos serve o Céu e o Inferno? E se se lembram da resposta do professor Kardec, ele diz-nos: para nada, se nós não soubermos como usá-los para pensar e para sentir. E ainda diz aos meninos: escutem os vossos corações, pensem por vós mesmos. Mas se Kardec o dizia aos meninos, foi precisamente isto, a aplicação deste conselho que ele deu aos meninos, que ele fez na Gênese. Mas já alertava para isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Eu trouxe aqui a lembrança do filme sobre a vida de Kardec. Um dos aspectos que me marcou nesse filme é que, para além dos alunos e do carinho que os alunos tinham por Kardec, pelo professor, não se vêem grande amparo afetuoso por parte de todas aquelas pessoas que rodeavam Kardec. É claro que é um filme e um filme não mostra tudo, mas, na verdade, o grande amparo de Kardec, nós sabemos que foi a sua esposa, mas de tantos amigos, cientistas, professores da academia, de tanto lado, ele não tinha realmente esse amparo. E não o teve quando mais precisou, porque aquilo aqui que está escrito foi precisamente isso que Kardec foi fazer. E, aliás, o Espírito da Verdade, quando lhe fala na sua missão, isso está relatado
em Obras Póstumas, quando ele fala da sua missão, vem mesmo dizer, a missão é dura, não te vai trazer descanso, não te vai trazer saúde, não te vai trazer coisas boas e descanso na tua vida terrena. Não é? O próprio Espírito da Verdade lhe anunciou isso. Então Kardec, na Gênese, portanto, não se satisfazendo ao trazer a doutrina dos Espíritos, ao compilar e publicar a doutrina dos Espíritos, ele ainda vai mexer com as grandes questões que graçavam naquele tempo, e vamos ver que era um tempo em que predominava essencialmente a visão do catolicismo acerca de todas estas questões que eu referi há pouco, acerca da criação da Terra, acerca da criação do universo, da evolução do homem, portanto era a visão religiosa que predominava. Ele vai mexer com isso tudo precisamente na Gênese. Porque as questões que Kardec vai tratar neste livro são as questões que todos nós temos. Como é que se fez o mundo? Quem é que nunca se perguntou? Nem que seja quando está a olhar para um céu estrelado. Como é que isto apareceu? Como é que as estrelas foram ali postas? Ainda hoje há debates acesos entre a ciência e a religião acerca dessas questões de como é que evoluiu o homem, de como é que evoluiu o universo. Agora, se nós pensarmos, se a religião explicasse tudo, ela deixaria de ser religião, certo? Passava a ser ciência. E a ciência, se explicasse tudo, o oposto também seria válido. Não é? A ciência vai exigir um determinado tipo de respostas, umas respostas racionais. E é à procura disso que Kardec vai explanar aqui na Gênese. Então, se eu tenho este conhecimento, se eu tenho esta informação que os Espíritos me dizem, logo no livro dos Espíritos, como é que eu vou tratar a questão da origem do mundo à luz do que eles me estão a dizer? Como é que fica esta questão? E é essa explicação que ele vai pôr na Gênese. É claro, o catolicismo dizia uma coisa na altura, o islamismo vai dizer outra, os nórdicos iriam dizer outra, cada cultura tinha a sua teoria, mas Kardec não estava interessado nestas visões parcelares. Ele estava interessado como é que nós vamos tratar isto que sabemos à luz da ciência, mais a informação que os Espíritos nos estão a dar. Mas porquê que estas questões da origem do universo, da origem da Terra, nos interessam? Se não nos paga as contas, não. Não nos paga. Se nós sabermos da teoria do Big Bang, faz alguma diferença na nossa vida. Para que é que queremos saber disso? É que em certa altura, e a vida encarrega-se disso, se nós não virmos um sentido para as coisas, começamos a sentir assim aquelas ansiedades, começamos a adoecer, começamos a sentir-nos assim, se calhar não vale a pena acordar tão cedo, se calhar não vale a pena ir trabalhar, se calhar vou ligar para o trabalho a dizer que estou doente e vou meter baixa, não vale a pena isto, não vale a pena aquilo. E quando as coisas começam a não valer a pena, a nossa alma começa a ficar pequena. Não é? Se acreditarmos no que Fernando Pessoa dizia, começa a ficar pequenino, e vem a doença. Porquê? Porque a falta de um sentido para as coisas traz-nos caos. Nós podemos até não dar estes nomes, mas quando nós não entendemos o sentido das coisas, porque é que afinal estamos aqui, porque é que a vida tem que ser esta trabalheira toda, isto mexe connosco. Porque é que eu tenho que fazer determinada coisa? Porque é que eu tenho que fazer uma tarefa que eu não gosto? Se eu não vejo um sentido para ela, eu ou desisto, ou canso, ou arranjo desculpas e posso estar a faltar um propósito que me estava destinado. E tem outra coisa, que é a questão do medo. Viver sem saber qual é o nosso lugar no universo não só nos vai oprimindo assim aquela moedazinha miudinha, mas vai-nos aumentar o medo. Então eu vejo uma guerra a instalar num ponto do globo e vejo, isto vai ser uma desgraça, isto vai ser uma desgraça, para todo o lado. Eu não vejo um sentido, porque que as coisas estão a acontecer desta forma. A minha leitura da minha vida e do resto e do que está a acontecer à minha volta reduz-se bastante. E nós temos este hábito arraigado de pensar que o espiritismo é algo novo. E isto foi algo que Kardec tentou de várias formas, em vários textos,
erradicar esta ideia. Ele sempre se esforçou por mostrar que o Espiritismo não foi uma criação dele. Ele não é novo, o Espiritismo não é novo, dizem alguns. O dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. E Kardec vai explanar isto, vai expandir esta explicação precisamente na Gênese. Porque se o Espiritismo não foi uma criação à parte, se o Espiritismo não foi uma criação de Kardec, porquê é que continuamos a falar em kardecismo? Ou o Espiritismo kardeciano? É Espiritismo, ponto. Não é a primeira vez que eu o digo aqui, mas só a relembrar. Porquê? Porquê é que nós não podemos dizer que o Espiritismo foi uma criação de Kardec? Está ali. Porque ele fala das leis de Deus. Fala da imutabilidade das leis de Deus. Então não podia ser algo que foi descoberto e explicado por Kardec. Porquê? Porque as leis são eternas, são de toda a eternidade. Agora, o que é que nos falta? E é isso, aí sim, é que vem fazer... E ele fala isso logo na introdução, é muito engraçado que ele faz a analogia com o papel do professor. Que ele diz que um professor é um revelador de segunda ordem. Não é? Ele só vem explicar aquilo que já existe. Mas vem educar o olhar para que nós possamos olhar de uma outra forma aquilo que já lá estava. É isso que um professor faz. E por isso ele dizia tanto, eu não sou a doutrina. Como é que funcionava o Livro dos Espíritos? Foi um resumo pedagógico do estudo que os Espíritos nos trouxeram. A lei da gravidade não foi inventada por Kardec, não foi inventada no Livro dos Espíritos. Nós então voltamos à frase de Humberto Campos quando nos diz que o codificador vai nos oferecer o quê? Um método de estudo, um método de observação. O Livro dos Espíritos, Evangelho para introduzir finalmente o nosso livro de estudo de hoje, que é a Gênese. E pegamos logo aqui neste capítulo que tem este título. O Espiritismo não faz milagres. E se repararmos no subtítulo da Gênese, é precisamente os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Portanto, ele nunca se afasta daquilo que o traz a este estudo. De novo, esta questão dos milagres. E vai explicar que os milagres não existem. Porquê? Porque se os milagres existissem, eles seriam um estado de exceção. Então vamos ver. Todos pagamos a conta, mas há uns que não. Há uns que são escolhidos e não têm que pagar nada. Há uns que são o povo escolhido e não têm que pagar nada. Todos seguem as mesmas regras, mas há uns que podem não seguir. Mas então, porquê é que aquela minha vizinha, a minha amiga, conseguiu um milagre? Conseguiu ganhar na lotaria. Foi a tal sítio e lá conseguiu que o marido deixasse a amante. Porquê é que aquela amiga conseguiu aquele milagre e eu não? E é esta a grande novidade, a grande revolução que Kardec nos traz logo no Livro dos Espíritos, porque ele diz, determinadas coisas parecem exceção, mas não o são. Ele está a falar precisamente da ciência, porque o Espiritismo vai fazer o que cada ciência fez no seu tempo, revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenómenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenómenos, é certo, prendem-se à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material. E isso é em que consiste o sobrenatural. Então, é claro que se eu só conheço o plano material e se acontece alguma coisa que eu não consigo explicar à luz do material, eu vou achar que aquilo é sobrenatural, ou seja, é além do normal, além do que é natural. Mas se eu conheço, se eu trago o plano espiritual para a equação, eu já vou conseguir perceber que se calhar pode haver aqui uma outra explicação, um outro lugar onde eu vou buscar explicações que até agora o material não me explicava. Um exemplo que ele fala logo até na introdução também. Os gêmeos.
Como é que seria possível, por exemplo, a existência de gênios? Então, mas aquela pessoa tem que saber tanto de matemática e eu ando aqui a esfolar-me para conseguir passar no exame. Não é justo que aquela pessoa seja um gênio em matemática e eu não, tenho que andar aqui de joelhos. Seria justo? Porquê que aquela pessoa já sabe tanto de matemática e eu não? Das duas, uma, ou Deus não é soberanamente justo como nós acreditamos, ou então há aqui uma outra explicação. A explicação que a certidão de nascimento do gênio não nos diz. Porque não nos diz o que é que ele já estudou antes. Porque não nos fala nas vidas pregressas a esse indivíduo. Então, na Gênesis, ele vem dizer que os milagres não existem. Quem é que rege tudo o que existe, afinal? O Sr. António falou disso a semana passada. Nós acreditamos na evolução do homem, certo? No último trabalho que apresentámos, falámos aqui de um senhor inglês chamado Charles Darwin, que nos trouxe a teoria da evolução. O que é que nos diz a teoria da evolução? Que nós vamos evoluindo, mas tem um outro pressuposto, que é a lei do mais forte. Então vamos imaginar, se eu estou, como estamos todos agora, eu sou sujeita, bebo muita água engarrafada e, portanto, estou altamente exposta, por exemplo, a microplásticos. E isso, a longo prazo, vai-me provocar um cancro. Mas eu tenho um gene específico que faz com que eu me safe, não apanho cancro, mas todo o resto da população que bebe água engarrafada vai sucumbir com essa enfermidade. Então, todos somos expostos ao mesmo fator de perigo, digamos assim, os microplásticos. Mas eu safo-me porque tenho um gene, portanto, sou considerada mais forte, vou passar esse gene à minha descendência e isto é a lei do mais forte segundo Darwin, assim, em traços muito grosseiros. Mas depois ele traz outra coisa. Para além da lei do mais forte, ele traz um outro aspecto, que é a questão das mutações aleatórias. O que é uma mutação? Nunca mandaram uma mensagem no telemóvel, agora com esses telemóveis espertos, não é? Que até estão a começar a palavra e depois aquilo acaba. Acaba o resto da palavra, não é? Mas depois não é a palavra que nós queremos. Ou é uma palavra que tem um erro ortográfico qualquer, uma gralha. É uma mutação, uma gralha, não é? Um erro na palavra, que não tenha sido feito com intenção, é uma mutação. É o que se chama uma mutação. O que é aleatório? Ao caso. É uma coisa que não houve uma intenção por trás. No telemóvel, no caso, não percebo muito essa parte eletrónica, mas será uma mutação aleatória porque tem a ver com a linguagem do telemóvel que tem por trás e que tem o texto automático. Agora, isto faria sentido que estas mutações aleatórias pudessem acontecer e explicar a evolução do ser humano? Outro exemplo de uma mutação aleatória, se isto não for claro do que é uma mutação. Eu sei que deve haver outras técnicas mais evoluídas, mas no meu tempo era o ponto cruz, não é? Nós fazíamos aqueles bordados com ponto cruz. Não sei o que é um erro no ponto cruz, mas imaginem que em vez do ponto cruz fazem que outro ponto é que existe, ou não? Mas não, além do ponto cruz. Ponto de pé, ponto de grilhão. Ponto de pé? Ponto de pé, ponto de grilhão. Pronto, então eu estou a fazer um bordado a ponto cruz e de repente faço um ponto de pé. Não faço ideia como é que isso foi, mas faço um ponto de pé. Num bordado de ponto cruz, o ponto de pé seria uma mutação. Mas eu fiz por engano, então é aleatório. Agora, não, eu queria mesmo estragar o bordado, porque eu ia oferecê-lo a uma pessoa que não gostava de nada, e vou lá pôr um ponto de pé de propósito. Tenho que ir pesquisar o que é um ponto de pé, fiquei curiosa. Faço um ponto de pé de propósito. Já tenho uma intenção, é uma mutação não aleatória, porque há uma intenção por trás. Quem é que rege as leis da vida? É Deus. Se é Deus, ele é um ser inteligente. Então ele fazia assim, sacudia um saquinho e espalhava. Olha, que ele fica com aquela mutação, ele fica com aquela. Isto seria o que poderia ser aleatório. A célebre frase de Deus não joga os dados.
isto seria aleatório, se fosse desta forma. Mas se há uma inteligência por trás, há uma intenção por trás. Ou antes, há uma causa por trás. Então, vamos ver. Eu tenho uma ameba, por exemplo. Como é que se chama? Aquelas as caravelas que andam no mar. Tem outro nome mais... Alforreca, isso mesmo. Tem uma alforreca. E ela evolui até para uma alga. Como é que uma alforreca chega a uma alga? Isso é por acaso. É que se fosse como eu, a tentar fazer um ponto pé num bordado de ponto cruz, não ia chegar a uma alga. A alforreca nunca chegaria à alga. Ia chegar a uma coisa muito, muito escanifobética, mas nunca chegaria a uma alga. Então tem que ser... Porquê? Porque eu não tenho essa inteligência. Então tem que ser uma inteligência que vai ditar essa evolução. Portanto, não pode ser aleatório. Espera aí, Filipa, mas então tu estás-me a dizer que o Espiritismo é contra o grande dogma, eu vou utilizar esta palavra propositadamente, da ciência, da biologia hoje em dia? Estou. Porque a teoria da evolução é um dogma da ciência atual. Entrem em qualquer instituto de investigação e digam que a teoria de Darwin não é válida, e a coisa não vos corre bem. Não estamos a negar completamente a teoria da evolução. A evolução existe. O que é que estamos a dizer? Que não pode haver mutações aleatórias. Porque senão era a tal história de sacode-se o saco e espalha-se a coisa ao acaso. Estamos a perceber porque é que o livro de Gênesis é um estudo importante a fazer. Na época de Kardec, agora imaginem, a teoria da evolução ainda não tinha saído cá para fora quando Kardec publica a Gênesis. E imaginem o que é Kardec dizer isto naquela época. Ele só não vem dizer que os milagres não existem. Estão a perceber porque é que eu trouxe aquela citação da coragem e das opiniões próprias? Kardec despediu-se do cargo de professor porque ele era terminantemente contra a mistura de educação e religião. E de repente entrou-lhe um padre pela lá dentro. E quando isso aconteceu, ele despediu-se. E ele vem dizer que a teoria da evolução não pode haver mutações aleatórias. Uns anos depois vem o Darwin a dizer, olha, a teoria da evolução existe e é com mutações aleatórias. Mas ainda tem mais, ainda tem uma coisa mais impressionante ainda. Nós temos provas para a teoria da evolução. Temos a história dos australopitecos, do Homo habilis, Homo erectus, está tudo certo. O que é que não concordamos? Só com esta parte das mutações aleatórias, não pode ser aleatórias. Tem que haver uma explicação racional para estas mutações. Qual é essa explicação racional? Qual é a explicação espírita? Onde é que está o espírito? Um cão tem espírito, uma vaca tem espírito, uma abelha tem espírito. O que é que está logo no início do livro dos Espíritos? Também está na Gênese. Isso é Gênese. Então, no livro dos Espíritos fala-nos em quê? Princípio inteligente do universo. O que é o universo? Tudo. O que é o princípio? O início. O que é inteligente? O que é inteligente? Se nós formos para a parte da língua, do português, é um substantivo, é um verbo, é um adjetivo? Um adjetivo. Se é adjetivo, significa que é um atributo. Qual é que é um dos atributos de Deus, que está logo no início do livro dos Espíritos? Inteligência. Então as mutações podem ser aleatórias. Por isso é que quem não quer estudar, o Espiritismo é uma coisa chata. Então, o princípio inteligente do universo é o nome que nós vamos dar ao Espírito. Então, mas tem exceção no universo? Há exceções no universo? Se há este princípio inteligente, pode haver exceções, pode haver sobrenatural. Então estamos a ver porque Kardec diz que não há milagres na Gênese.
A matéria por si mesma é inerte. Não tem nem vida, nem pensamento, nem sentimento. Ele precisa união com o princípio espiritual. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas demonstrou por provas irrecusáveis. Estudou, analisou e devolveu-lhe a ação evidente. Ao elemento material veio juntar-lhe o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel destes dois elementos, explica-se facilmente uma multidão de factos até então inexplicáveis. Eu agora já sei quem foi o autor desta mesa. Então, quem foi o autor desta mesa? Alguma vez a mesa lhe desatou a fugir quando a estava a fazer? Fugiu de si? Fugiu, António, a mesa? Porquê? Porquê que a mesa não fugiu do António? Eu, se estivesse a levar marteladas, eu fugia. Certo? Então, porquê que a mesa não fugiu quando o António estava a fazer? Porquê que a mesa não fugiu? Não tem pernas? Não tem o princípio inteligente. Só tem o quê? O princípio material. Isto, por outras palavras, foi mais ou menos o que Kardec disse quando lhe disseram que as mesas falavam. A mesa não fugiu do António a 7 pés porque ela não tinha inteligência para isso, não fugia. Não é? Porque é só o princípio material. Então, a Gênese vai explicar como é que o princípio material se une ao princípio espiritual e com isto nós podemos unir estes dois pseudo-rivais, a religião e a ciência. E por isso é que nós podemos entender o Espiritismo como ciência e religião ao mesmo tempo, porque senão seria um paradoxo. Se eles defendessem realmente coisas opostas, não fazia sentido o Espiritismo ter esse tríplice aspecto, não é? De ciência, de religião e de filosofia. Então, a união do princípio material com o princípio espiritual é o que dá origem a tudo. É a verdadeira gênese de que falou o Sr. José António na semana passada. Partículas, gravidade, magnetismo, tudo vai bater neste início, princípio de união. A união do princípio espiritual com o princípio material. Quando nós falámos há pouco nas alforrecas, nas algas, e depois vamos passando pelos vários reinos. Reparem que na altura ainda não se ensinava isto na escola. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, não se ensinava isto na escola. Mas Kardec já estava a falar disso. Quando é que nós chegamos ao homem? Quando é que aparece o espírito nesta história evolutiva? O princípio espiritual tem consciência de si mesmo. O princípio espiritual existe num cão. O princípio espiritual. Pronto. Isto é a técnica do professor, repete 2 vezes. Não é? O princípio espiritual existe no cão. Existe. O que é que ainda não existe no cão? O espírito. Se o cão escolhesse, ele comia frango assado todos os dias, mas ele não pode escolher isso. Não é? Ele não pode escolher. Ele come o que há à disposição, ele come o que o instinto lhe leva, a sua natureza o leva. Então o espírito só entra na história quando o quê? Quando existe a consciência de si mesmo. Aí entra o espírito na história evolutiva. A mesa não tem uma consciência de si mesmo. E o que é que o espírito consegue quando adquire esta consciência de si mesmo? Também está explicado na Gênese. Independência da matéria. E aqui que nós conseguimos perceber porque é que as comunicações mediúnicas, como é que elas acontecem. O espírito, ao ganhar consciência de si mesmo, ele ganha independência da matéria. Então, para nós vivermos no mundo espiritual, só temos que quê? Nos projetar para fora da matéria através de quê? Do pensamento.
Outra pergunta que a Gênesis nos responde é esta: por que há destruição dos seres vivos uns pelos outros? Não lhes permitindo a curta visão de que dispõem a apreciar o conjunto, não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Então, porquê é que, por exemplo, na natureza os animais se matam uns aos outros? É uma coisa que a mim me dizem muitas vezes. Quando eu digo que sou vegetariana, toda a gente diz: mas os animais também se comem uns aos outros. E eu respiro fundo. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade, que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Então, a Gênesis, neste capítulo, também nos vai explicar o quê? A origem do bem e do mal. Vai-nos explicar porque é que, afinal, há esta coisa da destruição. Outra questão que ela nos traz é esta: o que é o espaço? E esta é a tal que eu vos anunciei há um bocado, que é espetacular. Quer dizer, tem noção todas, mas esta... O que é o espaço? Vamos ver a definição que ele nos dá. Se continuarmos durante anos, é uma analogia, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos sem vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo teremos avançado. Qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e a que chamamos terra, eis aí o que é o espaço. Isto é... Já também está-se a rir. Ficámos esclarecidos? Ficaram esclarecidos? Cara, assim eu aqui disto tudo. Foi exatamente essa a cara que eu fiz a primeira vez que me esclareci. Mas agora aqui vem a parte engraçada. Em 1916, foi publicado em 1964, em 1916, um senhor, que todos gostam muito de citar aí por esses Facebooks por fora, chamado Albert Einstein, publicou um artigo de síntese relativo à relatividade geral, bases de uma teoria da relatividade generalizada. Não vale a pena entender. Mas o que ele nos queria dizer, basicamente, com isso, era que o espaço e o tempo não podem ser vistos de forma separada, mas são duas componentes inseparáveis de uma única entidade espaço-tempo. Ou seja, não podemos olhar só para o espaço, não podemos olhar só para o tempo, porque estão os dois interligados. Mas esta ideia não foi original de Albert Einstein, isto já são os corredores da ciência. Foi de um outro senhor chamado Hermann Minkowski, que nasceu precisamente no ano em que a Gênesis foi publicada. E ele foi professor do Albert Einstein. Então, ou o Minkowski ou o Einstein leram a Gênesis ainda antes de nascerem, mas o que a Gênesis está a dizer é aquilo que Einstein vem a dizer no futuro. Ou o Minkowski. Então, é pela primeira vez, na Gênesis, pela primeira vez, fala-se da velocidade da luz como um critério para medir a distância no espaço. E quem é que escreveu a Gênesis? Eu disse, mas como é que Kardec? Mas ele teve uma ajuda. Teve uma ajuda importante de um outro senhor que até o queriam condenar à fogueira, não é? Que inventou, por exemplo, o telescópio, para nós conseguirmos olhar para o céu, levantar o nosso olhar, chamado Galileu. Então vejam a beleza disto. Galileu vem ajudar Kardec a escrever este capítulo. Ele é textualmente extraído de uma série de comunicações que foram ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e em 1863, sob o título Estudos Uranográficos. E foi assinada por Galileu. O médium tem as iniciais de CF, portanto, terá sido Camilo Flammarion. Pronto, esta era a coisa espetacular. Também os espíritos verdadeiramente sábios não predizem nunca nada em épocas fixas. Por falar em tempo. Porquê é que nós não ouvimos falar em dia e noite em Júpiter? Ou em Capela, ou noutros mundos que nós conhecemos, ou que nós sabemos que existem? Eles limitam-se a prevenir-nos sobre o andamento das coisas que nos seja útil conhecer.
Insistir para ter detalhes precisos é expor-se a mistificações dos espíritos levianos que predizem tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade e divertindo-se com os temores e as decepções que causam. Para mais explicações sobre isto, consultar o livro dos médios. Mas aqui na Gênese tem a ver com o facto de porque é que nós não temos, nós aqui medimos o tempo em 24 horas, não é? Dia, noite, nasce o sol, põe-se o sol, mas nós não temos estas referências temporais noutros planetas, noutros mundos. E isto faz com que os espíritos que nos visitem desses destinos não possam prever. Portanto, eles não podem dizer se eu vou atingir os objetivos que estabeleci para mim para este ano. Por falar em ano novo, não é? No limite, eles alertam-nos. No capítulo 14, item 46, vai-nos falar das obsessões. Pronto, finalmente a gente se fala de alguma coisa que me interessa para a minha vida, não é? Do espírito que me anda aqui a chatear e que ele é o culpado e não me deixa dormir e não me deixa isto, não me deixa aquilo. Pronto, estamos já numa coisa que terra a terra, não é? Obsessões. Diz-nos a Gênese que nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçar, diz a Gênese. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio da ação idêntica à do médium curador. Nos casos de enfermidade, preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Eu estou a ler da Gênese, mas o texto está ali, não é da Gênese. Esta é a parte interessante que vem a seguir. Que diz-nos assim, o Kardec: nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Ou seja, livrar-nos de um obsessor não tem só a ver com esta ação mecânica dos fluidos. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso que se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, faleça quem não tenha superioridade moral. Todos se lembrarão, se viram um filme sobre Divaldo, Mensageiro da Paz, há lá uma cena quando Divaldo ainda estava, ainda nos inícios dele enquanto médium, não é? Há lá uma cena em que um doutrinador tenta falar para um espírito que estava a obsidiar o médium, estava a manifestar-se através do médium, o espírito obsessor. E o doutrinador, ou quem estava a dialogar com ele, estava assim muito ríspido e a dizer: mas sai e faz, em nome de Jesus faz e acontece. E o espírito diz: mas quem és tu? Vamos estar a dizer essas coisas. E depois vai ser a velhinha, a médium mais velhinha que lá está, que muito suavemente vai falar com o espírito. E o espírito aí cede, entende e liberta-te. Porquê que ele fez isso com um dialogador e não fez com o outro? Ele próprio disse. Tinha a ver com a autoridade moral de um que o outro não tinha. Para além da forma como estava a tratar, não é? Então, por isso aqui Manuel e André Luís, num outro livro muito interessante, A Opinião Espírita, nos diz: imaginemos o irmão obsidiado, ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente. Convertido então ela em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. A obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. Oração é a luz que se acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Outro capítulo. A sabedoria divina tudo dispôs para que os grandes e os pequenos se entrelacem na sustentação do bem eterno, conservando cada qual no seu nível de distinção. Por mais que brilhe no firmamento, a estrela não faz o papel da flor que perfuma, e o oceano imponente não substitui o regato. Aqui, Kardec começa por falar na pluralidade dos mundos, na origem do mundo, na origem do universo. Ele vai falar depois porque é que precisamos todos uns dos outros. Porque é que qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado,
Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função e um não substitui o outro. E todos trabalham em parceria. E depois Kardec diz uma coisa muito interessante aqui na Gênesis, neste capítulo 11, que é: a coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Então não é o espírito superior X, Y, Z. É o espírito superior X, Y, Z, mais o espírito menos superior X, Y, Z, A, B, C e D. Somos todos nós. São a alma do universo. É super interessante sabermos sobre a criação do mundo, a origem dos mundos, a evolução do homem, a evolução dos espíritos, a evolução espiritual, a ligação, a relação entre o princípio material e o princípio espiritual. Mas a verdadeira beleza é esta: cada um de nós tem o seu papel, mas nenhum tem papel algum se não for em união com os outros. Todos precisamos uns dos outros. Porque sem esse elemento, sem esse tecido, sem esse ponto de cruz, pé, agrugo e guabo e tudo mais, sem esses pontos todos juntos, não há rede, só há nós soltos, só há aquilo que estamos a ter agora, egoísmo. Hoje eu entrevistei um dos dirigentes do movimento espírita português, dirigente da Federação Espírita Portuguesa, e ele dizia isso, que se vê que cada vez está mais cada um para o seu lado. Cada um para o seu lado. Ou seja, estamos cada vez mais assim nós soltos. Mas esquecemos que o universo não é feito de nós soltos. O universo é feito de pontos ligados. É preciso essas ligações. Até na gestão, se formos para o campo da gestão, há os líderes, há os facilitadores, e há uns que ninguém fala que são os facilitadores. Os facilitadores são aqueles que se preocupam com a ligação entre os pontos. E nós normalmente estamos só preocupados com os pontos em si. O que é que este ponto está a fazer? O que é que aquele está a fazer? E aquele fez e o outro não. Não, o importante é nós mantermos a ligação entre os vários pontos. É tecer a rede. O universo existe em rede. E nessa rede é feita de todos nós. E por isso é que quando nós nos achamos só este ponto isolado, entramos em dificuldades insuperáveis. Prescindindo da espiritualidade e desta rede entre o plano material e o plano espiritual, mesmo que a ajuda do plano espiritual não seja completamente visível e explícita, porque não pode ser, porque nós temos que fazer o nosso trabalho, ela está lá. Ela está lá. Tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele não tivesse de temer nada, nenhuma necessidade o induziria a procurar. Se nós não tivéssemos que pagar a renda, que nos alimentarmos, que nos vestirmos, que viajar e ter férias, nós íamos trabalhar. Quantos de nós iria trabalhar se não tivesse que pagar as contas? Se calhar poucos. Então, quando sofreres, para que haja bondade e verdade, felicidade e concórdia, pensa em Cristo e compreenderás que ninguém consegue realmente auxiliar a ninguém sem amor e sem dor. E para aprendermos o primeiro e superarmos o segundo, nós precisamos de todos. Precisamos de ser essa rede coesa. Melhorando cada vez mais cada nó da rede, mas sem esquecer de cultivar e alimentar o que liga cada nó. E aí nós estamos a dar continuidade à Gênesis e a honrar o trabalho que foi feito na Gênesis. Muito obrigada pela vossa atenção. Esta foi a bibliografia que utilizámos no trabalho de hoje. Para qualquer questão, no final dos trabalhos estaremos disponíveis e vamos então orar.
Senhor, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos esta noite a estudar juntos. Te agradecemos por todas as bênçãos que nos concedestes. Te agradecemos pelas dificuldades, pelas tristezas, mas também pelas alegrias, pelo sol, pelo alento que sempre vem, mesmo nas semanas, nos dias mais difíceis e desanimados. Te rogamos, Senhor, por esta união, por esta rede de amor com que sempre nos resgatas, com que sempre auxilias aqueles que mais precisam, os mais desamparados, os mais sozinhos, os mais sofredores. Te pedimos ainda o auxílio para todos aqueles que se encontrem neste lar, esta noite, a precisar dessa rede de amor, a precisar dessa rede de esclarecimento, e que todos nós possamos ser instrumentos desse auxílio. Pedimos também ainda, agradecendo à cobertura espiritual, pela continuidade dos trabalhos desta noite, e que cada um de nós possa seguir para os seus lares mais fortalecido, mais firme e com mais amor no seu coração. Muito obrigada ao plano espiritual, muito obrigada aos nossos guias e muito obrigada a todos pela vossa presença.